CBN Campinas. Voltamos com o CBN Campinas, 10h41, e agora a gente recebe o professor Murilo Torelli, que é professor de contabilidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para falar sobre o imposto de renda, porque a declaração vai até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Bom dia, professor. Obrigada pela gentileza em atender a CBN Campinas. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávio. Um prazer atender vocês. Professor, uma das grandes mudanças no imposto de renda deste ano foi a inclusão do auxílio emergencial que precisa ser declarado, né? Isso mesmo. Essa foi uma das grandes novidades do imposto de renda, foi a necessidade de declaração e possível devolução do auxílio emergencial, né? Se a pessoa teve uma renda tributável além do auxílio emergencial superior a R$ 22.847,76, ele vai ter que devolver esse auxílio emergencial que ele recebeu em 2020. Interessante do professor, a gente conversa sempre aqui, no comecinho do programa, a gente trouxe essas informações, né? R$ 28.559,70. E tem que ser específico. Muita gente pergunta, por que vocês não colocam cerca de 28 mil? Não, tem que ser específico, porque abaixo disso, beleza. Acima, aí já tem aqui os percalços. O senhor falou do auxílio emergencial. Além disso, também tem uma outra situação, que muitos trabalhadores tiveram inclusos naquele programa do governo federal da manutenção de empregos, né? 25%, 50%, 75%, até a suspensão do contrato. Como é que esse trabalhador deve fazer, né? Porque tem muita gente aqui, ainda estamos lá na cerca de 40% que não entregou ainda o imposto de renda. Tô dentro dessa, né? Eu também. Os dois apresentadores aqui são exemplos. Você pode ser um exemplo bom, pode ser um exemplo ruim. Mas vamos lá. Professor, o que esse trabalhador deve fazer também? Legal, Flávio. Gerou muita confusão esse ano mesmo, porque tem o auxílio emergencial, que nós acabamos de falar, né, que tem que ser declarado e devolvido. Tem o benefício emergencial, que foi a ajuda compensatória que o governo completou a folha de pagamento. Isso deve ser declarado também, esse benefício emergencial. E o informe de rendimentos pode ser baixado pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Então, é uma renda tributável que também deve ser declarado. E tem um terceiro ainda, que os contribuintes às vezes fazem um pouco de confusão, que é uma ajuda compensatória, que os próprios empregadores puderam pagar para os trabalhadores. Alguns pagaram, outros não, claro, foi algo opcional que os empregadores fizeram, e também deve ser declarada essa ajuda compensatória, mas essa ajuda compensatória é isenta. Professor, ainda falando sobre o auxílio emergencial, como é que as pessoas que têm que devolver esse dinheiro, o que elas devem fazer, como é que é esse processo de devolução? Isso aí, Lilian. Quando ela faz o preenchimento da declaração, informa a renda tributável e o auxílio emergencial, o próprio programa já gera um segundo DARF para ela, caso ela tenha que pagar imposto também, mas vai gerar um segundo DARF para devolver esse valor para o Ministério da Cidadania. Ela tem que pagar esse DARF. É uma situação bem específica, né? E algumas dificuldades impostas pelas mudanças durante a pandemia e tudo isso que foi criado no ano passado. O senhor acredita que vamos lá, entregar o imposto de renda não é uma coisa muito fácil, já é bem complexo. O senhor acredita que teremos muitas pessoas na malha fina por causa do que aconteceu no ano passado, essas particularidades? Eu acredito que sim, Flávio, porque essa devolução do auxílio, eu acredito que muitos não esperavam que poderiam ter que devolver o auxílio. E agora, em março, abril, maio, ele vai ter que devolver esse valor no ano seguinte, né? Nós estamos em 2021, ele recebeu esse valor em 2020. Pode ser que ele já tenha até gastado esse dinheiro e não tenha caixa para devolver esse auxílio emergencial. Então, pode ser que nós vamos ver um pouco de problema nos próximos meses com contribuintes caindo em malha por não devolução do auxílio e outros preenchimentos equivocados da declaração. Eu espero, ainda não é nada oficial, né? Mas eu espero que tenha um volume maior, sim. Eu tenho acredito, né? Não é o ideal, excesso de volume para a Receita Federal trabalhando, mas o ano foi bem atípico, tanto com o auxílio quanto com essas particularidades do imposto. Professor, o senhor falou aí, né, de equívocos no momento de fazer a declaração. Ainda vale aquela regra que é melhor entregar para garantir o prazo e depois, se for preciso, faz a retificação? Essa regra a gente fala mais nos últimos dias, como nós estamos na última semana, né? Em março, quando abre o programa, a gente nunca fala isso. Fala, não, preenche correto, busca as informações, procure um profissional. Agora, nessa última semana de entrega, realmente a solução é essa, entrega
e depois corrige a declaração o quanto antes, não deixa para corrigir muito antes, muito depois. Um segredo, um problema, né, que a gente acaba acontecendo é que a declaração tem 2 modelos, a completa e a simplificada. E você não pode mudar depois agora do prazo final da entrega da completa para a simplificada. Então, uma vez escolhido a simplificada ou a completa, a retificação tem que ser com base na completa ou na simplificada. Professor, foi mais um ano, né, desse adiamento da entrega. Ano passado foi até junho, né? Este ano entregando agora em maio. Geralmente a entrega é no final de abril. O senhor acredita que uma mudança para esse ano, e dessa vez ficando realmente em maio, isso ajudou a todos os contribuintes, tanto ano passado como nesse ano? Tem os 2 lados. Tem os contribuintes que realmente não conseguiram até o final de abril, e aí essa postergação foi boa. E tem os contribuintes que acabaram chegando lá no mês de março, abril, vai postergar, tem um projeto de lei pedindo até julho, que não foi, depois foi vetado pelo presidente. Então o contribuinte às vezes acabou postergando também, por tranquilidade do contribuinte. Acho que já era um ano que todo mundo sabia que abril seria a data final. Então a pandemia já estava aí desde o ano passado. Acho que quanto mais posterga, mais o contribuinte deixa para fazer depois, e isso acaba atrasando. Claro que alguns contribuintes têm essa necessidade de não acessar as informações, os contadores às vezes não estavam disponíveis, mas esse ano já começou com pandemia, então daria para deixar em abril essa entrega e o contribuinte não postergaria muito. Sempre que a gente tem uma obrigação, nós vamos postergando essa obrigação. Acho que é do ser humano isso, né? Não é só com imposto, com qualquer obrigação a gente posterga. Houve, por conta da pandemia, né, houve muita gente que acabou perdendo o emprego e acabou se recolocando como microempreendedor individual. Houve um aumento no número, né, de cadastros desse tipo. Existem regras específicas para quem é MEI para fazer a declaração do imposto de renda? Sim, as informações do MEI têm que ser declaradas também na declaração do imposto de renda da pessoa física. O MEI se mistura muito, o MEI é um CNPJ, mas se mistura muito com o CPF da pessoa que é o sócio do MEI, né? Então ele tem que declarar parte da renda do MEI como tributável e parte da renda do MEI como isenta. A própria Receita Federal divulga alguns livros de perguntas e respostas que chamam Perguntão, o nome popular dele. E ela explica como fazer esse processo de declarar a parte isenta e a parte tributável. Nosso ouvinte entra em contato aqui com a gente, a Marli Queiroz. Ela disse: vocês têm informação sobre o pagamento do imposto de renda com débito em conta corrente? Ela disse: geralmente é debitado no dia 30 de abril, mas isso não ocorreu agora em 2021. É porque não ocorreu no dia de 2021, porque o programa foi postergado. Então, provavelmente, ela vai agora debitar no dia 31/5. Claro, se ela mandou até o dia 30 de abril a declaração, porque se ela mandou depois do dia 30 de abril, aí a primeira parcela ela vai ter que pagar com o DARF e as outras podem ficar em débito automático. Mas o próprio programa, quando ela envia, já deve ter colocado um pop-up para ela, aparecendo uma caixinha indicando isso. Professor, e quem não entregar a declaração dentro do prazo? Isso porque o prazo já foi prorrogado. Paga a multa. Paga a multa. A multa, se era obrigado a entregar e não entregar a declaração, a multa mínima é de R$ 165, podendo chegar até 20% do imposto, conforme esse prazo vai aumentando e tem imposto a pagar. E aí, exatamente, já tem uma multa vai ter que pagar, né? Exatamente, se não tivesse nada a pagar de imposto e obrigação de entregar a declaração, já tem R$ 165 de multa. Depois aí vem 20% sobre o que deveria ser pago. Então, do imposto, isso aí. Fica naquela dica que a gente voltou, né? Como o senhor disse, no começo ninguém fala, mas chegando na última semana, entrega, mesmo que tenha que corrigir a partir da semana que vem, não conseguiu pegar, né, todos os documentos, mas entrega, depois corrige, porque daí escapa desse tipo de multa, né? Sem dúvida, é uma solução, não é a melhor solução possível, mas pelo menos não acaba tendo esse ônus da multa, né? Não deixa de ser um jeitinho, né? A própria Receita Federal já teve soluções de resposta sobre esse assunto. Eles recomendam resolver o quanto antes, mas concordo, Flávio, é uma solução viável que existe. Professor Murilo Torelli, tem novas perguntas aí? Não, por enquanto ainda não. O pessoal está perguntou na verdade exatamente desse ponto, né, da multa, o que acontece se não entregar. Professor, muitas questões também. Quem vendeu um imóvel no ano passado, mas recebeu dinheiro nesse ano, e aí? O que deve ser feito?
o imposto de renda pessoa física, ele trata por regime de caixa. Então, é quando o dinheiro entra para o contribuinte que ele teve o ganho nesse imóvel. Então, se a entrada do dinheiro aconteceu esse ano, em 2021, o ganho de capital que ele vai ter que fazer vai ser para a declaração de 2021 entregue em 2022. E uma informação que eu achei bastante importante é que hoje, inclusive, para quem se adiantou e fez tudo direitinho, logo lá no início, né, da fase de declaração, a Receita já abriu a consulta para o primeiro lote e vai ser o maior lote da história, né? São 6 bilhões de reais. É legal, Lívia, porque a Receita Federal postergou a entrega do programa, mas ela não postergou a restituição. Então, quem já entregou em março já está recebendo agora, vai entrar no primeiro lote. Claro, os aposentados, as pessoas com moléstia grave, são os que recebem o primeiro e têm a prioridade. Mas já foi um lote bem interessante, né? Ela foi boazinha com o contribuinte. Pode entregar mais tarde, mas eu também restituo mais cedo. Então, está mantendo o período de restituição normal. É uma vantagem, né, professor? Para quem foi lá na frente, entregou já no começo desse prazo, já fez na primeira, segunda semana. O senhor mesmo disse, tem algumas prioridades, né? Alguns critérios de entrega, mas além desses critérios de entrega, quem entregou primeiro também está ali próximo no comecinho da fila, né? Sem dúvida, Flávio. Esse contribuinte organizado, até evoluindo, a gente percebe que os contribuintes estão ficando cada ano mais organizados, né? Esses contribuintes organizados, eles já têm toda a documentação preparada durante o ano, chega em fevereiro, o programa nem está pronto ainda, eles já procuram um contador, olha, eu quero entregar minha declaração do imposto de renda para ser um dos primeiros a receber essa restituição, porque bem ou mal é um dinheiro que entra e ajuda bastante, né? É claro que quem receber depois vai ter a correção pela taxa Selic, mas a taxa Selic está muito baixa, então é melhor ter o dinheiro na mão para pagar as contas ou consumir do que esperar essa restituição mais longa, né? Então vale a pena sempre se organizar, deixar os documentos, né, os principais documentos sempre organizados para fazer essa declaração o quanto antes. Sim, eu percebo que os contribuintes, alguns já têm até uma pastinha, eles já vão salvando ou no computador, os mais digitais, ou na física, eles já vão salvando todas as operações que vão acontecendo durante o ano. Comprei um imóvel, vendi um imóvel, comprei um veículo, tive uma aplicação financeira em Bitcoin, em renda variável, eles já vão guardando essas informações para chegar em março, já está tudo bem mastigado, e só colocar no programa e logo enviar nos primeiros dias. Eu falo aí, professor, que eu faço parte desse time, eu tenho uma pastinha. Então, vai chegando rendimentos, guarda aqui. E acho que ficou muito mais fácil do que era antigamente. Eu lembro do meu pai fazer o imposto de renda, meu Deus do céu, tinha que ter a pastinha mesmo. Aquilo era obrigatório, ia entregar. Agora ficou tudo fácil, você entrega pelo seu próprio computador, todos os rendimentos você consegue online, né, professor? As coisas ficaram bem mais simples e até o legal, né? Quem fez ano passado, você abre o computador aqui, já tá tudo lá. É só ir complementando. Praticamente tem uma situação muito mais, não tão complexa, mas você vai complementando no próprio programa, que é simples, né? É isso mesmo, Flávio. Uma das preocupações da Receita é tornar o imposto de renda mais intuitivo possível. E como você disse, você importa os dados da declaração do ano passado, só completa com as informações desse ano. Outra forma que você já tem para fazer agora, que os contribuintes já têm acesso a isso, é a declaração pré-preenchida, com as informações de salário, informações de aluguéis pagos, recebidos, já são indicadas na declaração pré-preenchida. Então, a Receita Federal está caminhando cada vez mais para deixar o imposto de renda extremamente acessível e fácil para todos os contribuintes. É uma expectativa que no futuro o contribuinte simplesmente vai olhar para a declaração e enviar, ok, concordo com essas informações, pode enviar, não vai ter mais essa necessidade de preencher, ficar olhando informes demonstrativos para colocar na declaração do imposto de renda. O professor contador vai ficar bravo desse jeito, né? O contador, eu acho que ele tem oportunidade de trabalhar em várias outras áreas do que ficar focado só no tributário e imposto de renda. Nossa área contábil é bem ampla e temos oportunidade de assessorar muito mais as empresas do que essa visão que o contador é o apurador fiscal, Flávio. Senão vai ficar só trabalhando 3 meses, né? Tem um nicho de mercado grande, como o senhor mesmo disse. Não tenha dúvida, é uma demanda bem grande. Nessa época do imposto de renda, a demanda aumenta muito para os escritórios contábeis.
Professor Murilo Torelli, professor de contabilidade da Universidade Mackenzie, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Os dois apresentadores ainda não entregaram. Acredito que o professor já foi, né? Já tá consultando hoje para ver se vai receber. Eu não entro no primeiro lote por conta da idade, mas quem sabe no segundo lote nós já estamos recebendo. Fica o exemplo do professor, então, viu, querido ouvinte? Muito obrigado, professor. Obrigado, Lília. Bom dia para vocês e para os ouvintes. Bom dia, são 10 horas e 56 minutos.